a gravar, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Estamos sim, Sim. Tá vendo, Sim. né? Tá bom. Então, hoje nós vamos tratar da seção 2, né? 2.2, que é a modelagem de dados através de modelo de entidade e relacionamento. Então, nós vamos explorar bastante esse modelo, né? Uma coisa que eu quero também falar para vocês que eu ainda estou aprendendo a manipular aqui, né? Então a gente às vezes precisa entrar, que agora alguém pediu para entrar e a gente precisa dar entrada para eles, tá? Voltar a ver, né? Tudo bem, né? sim. Estão vendo a tela, pessoal? Alguém só? Sim, professor. Dá para Ah, tá bom. Tá vendo, né, pessoal? Sim. Pra mim tá tudo Não tá branco. vendo? Pra mim tá tudo tá branco branco. aqui. E aí aparece um botão aqui, assumir o Tá tudo branco ainda. Tá. Só um instantinho só que eu estou voltando aqui. Apareceu a tela ou não? Sim, apareceu. Apareceu? Pra mim tá branco ainda. Tá na tela para mim, modelagem de dados, aí tem a informação. A primeira tela do slide, né? Apareceu, né? Agora não Tá mais, todo agora vai mundo aparecer vendo o o senhor. slide, pessoal, ou não? Tá todo mundo vendo o slide, pessoal? Não, eu tô vendo você, Pra mim tá Não professor. mais, estamos vendo você. Agora sim, professor. Agora foi. Sim? Agora tá aparecendo. Sim. Pra mim não, pra mim tá tudo branco ainda. E aparecendo aquele assumir controle lá. É só comigo que tá acontecendo isso ou todo mundo tá conseguindo ver também? Então, tem hora que aparece, tem hora que fica branco, agora tá só no TS e sumiu a tela. Pra mim tá tudo branco e um pontinho vermelho do lado. E tá escrito o nome do Marco Antônio Nogueira embaixo, assim, como se fosse o slide 1. Só isso. Não tem mais nada.
Aí eu tô vendo o professor e mais alguns participantes. É que ele Eu tá, não tô ele tá vendo mais com um nada. probleminha que não tá conseguindo compartilhar aqui. Vamos ver. O meu acabou de aparecer o assumir o controle. Pra mim também. Ah, não precisa apertar não, assumir o controle, pode deixar. Agora pra mim tá aparecendo várias telas. É. Professor, coloca a apresentação e desliga o vídeo, que aí consome menos banda e fica melhor. É, vocês estão vendo uma tela que aparece WSGA ou não? Sim, Não, né? isso a gente tá Isso. Isso. Sim. Apareceu o slide agora? Não. Não. Ainda para ver se deve ser delay. Essas informações. O Controlador-Geral do Município de São Paulo. Até agora nada no slide. Nada? É, deveria estar aparecendo o slide agora, porque não tem mais nada para. Não? Nada, Não, só a tela de participantes da reunião. É reunião, né? Professor, eu passei por esse mesmo problema já hoje em outra reunião, porque eu não quero sair da sala e retornar Para mim novamente. apareceu agora. Eu acho que agora voltou. É que eu tirei o compartilhamento e voltei, tá? Então agora deve estar aparecendo. Tá, agora eu tô Todo conseguindo mundo visualizar. recebeu? Ah, tá ok. É que é aquilo que eu falo. Tá tudo certo. Que eu estava falando para vocês, a gente está aprendendo ainda. Eu preciso ver como que eu faço, porque às vezes algum de vocês sem clicou na página e aí ele toma o controle do compartilhamento, entendeu? Então eu tenho que fazer uma forma de não deixar ninguém movimentar, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Eu até peço desculpa, a gente está aprendendo, né, pessoal? Vamos nessa. Então, ó, o que a gente vai falar hoje, né? Então, o modelo de entidade de relacionamento, que é a abreviação EMER, ele foi desenvolvido para aperfeiçoar o projeto de banco de dados, né? E ele permite a especificação do modelo conceitual. Quer dizer, a gente fez o modelo conceitual, fez todo o levantamento, né? E agora a gente vai começar a desenhar um modelo lógico, né? Então, ele é um modelo mais utilizado pelos sistemas gerenciadores de banco de dados. Ele foi elaborado por Edgar F. Code, né, em 1970, e ele somente em 1987 começou a ser adotado pelas empresas de desenvolvimento, né? Mais um pouquinho, pessoal, vou dar uma parada aqui, entrou alguém. É aqui que ele, na hora que eu dou aqui que ele volta, né?
Voltou para vocês, pessoal? Voltou. Sim, voltou. Voltou. Então, quer dizer, aqui a gente tem um modelo, do que a gente vai estar visualizando, né? Então, como que a gente vai estar trabalhando com o modelo de relacionamento das tabelas, né? Então, aqui é um exemplo só para a gente ver como que é trabalhado. Então, a gente tem aqui a tabela, tem os atributos, né? Tem as entidades, tem os atributos, tem o relacionamento com outras tabelas, né? Então, é nessa linha que a gente trabalha e que a gente vai aprofundar um pouco hoje, tá? O modelo lógico, e ele também é chamado modelo relacional de um banco de dados, ele é criado a partir do levantamento de requisitos e do modelo conceitual, né? A gente já viu nas aulas passadas algumas coisas de levantamento de requisitos para saber o que a gente vai realmente precisar do nosso banco de dados, né? Então, o processo de mapeamento dos dados, ele usa os modelos conceitual e lógico, e é chamado de modelo relacional. Foi aquilo que a gente viu naquela tela anterior, que é o relacionamento, né? Os autores, eles destacam algumas vantagens dessa abordagem relacional, né? Então, primeiro, é o quê? A independência total de dados. O que é essa independência total de dados? Cada entidade, cada tabela, ela pode ter suas próprias informações, né? Aí, o desenho, ele faz com que você tenha uma visão múltipla, bem retornando àquele primeiro desenho que a gente viu, você tem uma visão múltipla de todos os seus dados, né? Isso facilita a comunicação entre os analistas e os usuários comuns, porque a partir do momento que o usuário vê aquele tipo de relacionamento, ele entende também como que as informações vão estar sendo geradas ou armazenadas para ele, como que o final ficará para eles, né? A gente tem também a redução e o melhor gerenciamento do tempo de desenvolvimento e manutenção. A partir do momento que a gente tiver um bom desenho, a gente vai ter um melhor gerenciamento do tempo, porque as pessoas todas vão estar trabalhando na mesma linha, né? Melhor segurança de dados, porque a partir do momento que a gente faz um desenho de relacionamento bem feito, a gente vai saber como que os dados vão estar sendo navegados, como que vão estar sendo armazenados, como vão estar sendo tratados, e vai ter uma maior agilidade no gerenciamento de informação. A partir do momento que você visualiza, você consegue gerar consultas, você vai conseguir gerar pesquisas em cima de uma base de dados bem trabalhada, né? Então, a representação gráfica da modelagem relacional é a forma de representação dos componentes do modelo lógico de um banco de dados, né? Uma representação simples e intuitiva, ela é fundamental para o entendimento e comunicação das pessoas envolvidas na criação dos modelos do banco. E isso aqui, essa parte que está em vermelho, a gente tem que trabalhar muito numa representação simples, a gente tem que evitar ao máximo complicar, e aí até nessa linha de intuitiva, aquilo que é fácil a gente visualizar, para quê? Para facilitar para que todo mundo trabalhe na mesma linha, no mesmo patamar, né? Então a gente tem aqui dois modelos de representação gráfica. Então, a gente tem o modelo do Peter Shen, né, onde ele tem aqui um cliente que é ligado, que tem código no cliente, tem nome, tem endereço. Então, aqui é uma representação gráfica. Aqui a gente tem uma representação do modelo do James Martin, que ele é chamado pé de galinha, né?
ele tem o cliente, ele vai ter as mesmas informações, tem o código, tem o nome, tem o endereço, né? E aqui ele aponta essa sigla FK, né? Que é Foreign Key. O que que é? É uma chave estrangeira. Então, o código do cliente vai ser uma chave estrangeira, é aquele Foreign Key. Então, você tem o PK, que é o Primary Key, e você tem o FK, que é o Foreign Key, tá? Mais para frente a gente vai estudar sobre isso, tá? Mas aqui é só para vocês saberem o que que é essa sigla. Esses dois autores, o Coronel e o Hobby, eles afirmam que o fundamento do modelo relacional é um conceito matemático. Vocês devem lembrar da aula presencial que a gente fez, mas acho que foi a segunda aula do início que a gente abordou bastante, que falava que o conceito do relacional é em cima de modelo matemático, conhecido como a relação na qual dois conjuntos numéricos possuem seus termos relacionados entre si, né? Então, vocês lembram que eram dois conjuntos que a gente fazia o relacionamento. E o modelo relacional do banco, ele é baseado em conceito matemático de teoria dos conjuntos, né? No modelo conceitual, um conjunto é chamado de entidade e já no Nossa, modelo agora que você lógico, tem, dá pra ele é baixar vários chamado mapas. de tabela. Oi? Ainda pra, Alguém falou alguma coisa? ainda pra brincar. Tudo bem, pessoal? Estão vendo a tela? Tranquilo ou não? Pode seguir, professor. Pode seguir. Ah, tá bom. Ô Marco, tem um lugar aí que eu não sei te explicar onde é, que você consegue colocar todo mundo no mudo, para não gerar esse tipo de coisa do pessoal estar com o microfone ligado, falando dentro de casa Não, e interrompendo a aula. Tem Isso. sim. É que eu não queria mexer na tela para a gente não perder o compartilhamento, tá? Mas Ok. dá para colocar. Obrigado. Nada. Então, nessa linha, né, o modelo lógico ele é chamado de tabela, tá? Então, cada tabela ela é definida como um conjunto de atributos e também conhecido como campos, que descrevem suas características particulares. Então, a gente tem na tabela, a gente tem os atributos que o nome deles também são campos, e aí a gente vai descrever a particularidade de cada um. Então, como a gente estava falando ali do aluno, a tabela do aluno tem o campo código, tem o campo endereço, tem o campo data de nascimento e aí vai, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela, né? Então, a tabela ela é bidimensional, ela tem as linhas, que são colocados os registros, e ela tem as colunas, que são os campos, né, ou os atributos, né? E é na fase de projeto de um banco de dados que os campos de uma tabela são definidos, né? Cada campo possui uma classificação conforme o seu tipo, podendo ser inteiro, então eu vou ter um campo de um determinado valor, que ele vai ter um valor inteiro, por exemplo, você vai poder armazenar num campo código um número inteiro, então 1, 2, 3, 4, mas sem vírgula, sem nada. Então, quando a gente for fazer alguma coisa desse tipo, a gente usa o tipo inteiro. Se a gente for fazer um campo de nome, a gente põe o tipo dele como texto, que aí vão ter letras e tudo mais. Pode ser um campo decimal, quando a gente for colocar com vírgula, um campo monetário, ele vai colocar reais, dólar, e aí vai. Um campo lógico, que ele pode fazer
um tratamento desse campo, que ele só aceita número, e aí a gente faz um tratamento. Então, na hora da gente definir o campo, a gente vai colocar os valores, o tipo que ele vai ser representado, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, aleatório, né, mas a gente tem aqui o nome do campo, tabela, aqui tem o código que ele fala numeração automática, o nome do produto é um texto curto, o preço vai ser um valor moeda, e aí aqui faz-se todo o tratamento. Aqui é um tipo de banco que ele deixa fazer esse tipo de informação, né? Então, aqui é um exemplo para a gente mostrar como que se coloca o tipo do campo, tá? A gente também pode arquivar no campo do banco de dados fotos, sons, né? Arquivos de MP4, de MP3, vídeo, arquivos de MP4, PDF. Eles vão ser armazenados num campo tipo Binary Large Object, que é o BLOB. Então, quando a gente for definir, a gente pode definir esse campo com esse tipo BLOB. Esse tipo BLOB, ele também pode ser utilizado para backup de um banco de dados. Então, o que a gente faz? A gente faz um backup de banco de dados, cria esse arquivo, e ele vai ser armazenado dentro de um outro banco de dados com o tipo BLOB. Um sistema operacional que faz esse tipo de backup e armazena dentro de um banco de dados os equipamentos do AS400, que eles usam o banco de dados DB2 400, e eles fazem, você faz um backup, você faz a cópia do banco e você armazena dentro de uma tabela com o tipo BLOB. Então, é a forma de armazenamento dele, tá? Então, aí ele fala para a gente aqui também que cada linha da tabela representa um conjunto de campos, que são conhecidos como registros ou tupla, né? Uma tabela pode ter milhares de registros, milhares de linhas, e quem limita a quantidade de linhas em uma tabela é o SGBD. Então, quando a gente faz a definição da tabela, a gente pode limitar uma quantidade de linhas, né? Isso é feito para quê? Para evitar que as pessoas façam algum erro de gravação, que a gente sabe que naquela tabela não vai ter muitos registros, então pode limitar, ou normalmente a gente deixa em aberto para gravar quantas linhas o programa quiser, o desenvolvedor quiser, mas você pode limitar a quantidade de linhas que vai ter na sua tabela. É uma forma de controle que o SGBD faz para proteção, para auxiliar na linha de desenvolvimento, né? Ou de segurança e tudo mais. Então, as tabelas, elas possuem algumas características, e essas características uma delas a tabela é vista como uma estrutura composta de linhas e colunas, bidimensional, que a gente viu nos slides anteriores aí, né? Então, a gente tem linha e coluna, né? É o que a gente fala de bidimensional. Cada linha ou registro representa uma única ocorrência da entidade, né? E isso, cada linha só tem uma única informação, tá? Cada coluna da tabela representa um atributo e possui nome diferente dos demais atributos da tabela. Então, quer dizer, ela tem a coluna inteira, ela é usada com o mesmo atributo. Não dá para a gente fazer uma coluna que num determinado
campo numa determinada posição, num determinado registro, vai ter uma condição numérica, na outra decimal, tem que ser a coluna inteira no mesmo tipo, né? Aí a gente começa a abrir a parte de entidades, né? As entidades, elas podem ser fortes, né? Então, as entidades fortes, elas são o quê? Uma tabela autônoma que não depende de outra para sua existência. Então, aqui ele dá alguns exemplos para a gente, né? Uma tabela de aluno, de curso, de cliente, de empresa, de paciente, ela não depende, elas são próprias. Se você for criar uma tabela de cliente, você vai inserir ali informações de cliente, ela não vai depender de outra tabela. Já não é a mesma coisa das tabelas fracas, né? As tabelas fracas, elas são uma tabela que necessita de outra para poder existir e somente existe por causa da entidade forte. Então, as entidades fracas, elas podem ser representadas por meio de retângulos com uma borda dupla na maioria dos modelos. E na maioria dos modelos, ela é representada somente com um retângulo. Então, um exemplo de tabela fraca é a tabela de dependentes de funcionário, né? Então, se o funcionário, a tabela está ali, ela está criada, mas ela pode não ter informação se o funcionário não tiver nenhum dependente. Se ele for sozinho, ele vai estar cadastrado na tabela de funcionário, mas ele não vai ter nenhum dependente ligado a ele. Então, isso que se chama uma entidade fraca, né? Ela está associada a uma entidade forte, mas pode ser que tenha na tabela funcionário uma entidade forte, tem informação, e na tabela dependente não vai ter nenhuma. Ela vai ter um relacionamento, mas na tabela dependente não tem informação nenhuma. Então, quando as tabelas dependem de outras, né, de outras fortes, são chamadas de entidades fracas. Aí a gente vai para entidades agregadas. Então, elas são criadas quando temos um conjunto de campos que se repetem em uma ou mais entidades. Por exemplo, a gente tem o aluno e professor, eles têm dados de endereço. Então, o aluno tem o endereço dele, de residência, o professor tem o endereço de residência, mas você tem a entidade, você tem a tabela aluno, você tem a tabela professor, mas eles podem estar os dois ligados à tabela endereço. Então, é o que eles falam de entidades agregadas. Se a gente tiver uma tabela endereço, ela vai ser um agregado da tabela aluno e da tabela professor. Então, são definições que são interessantes vocês irem tendo contato e guardando, né? Depois a gente tem as entidades subordinadas, né? Elas representam uma especialização em que uma quantidade, uma entidade, de supertipo, possui várias entidades subordinadas que são especializadas com atributos específicos. Então, por exemplo, a gente pode ter dois tipos de clientes, pessoa física, pessoa jurídica. Os dois, eles têm campos em comum que ficariam na entidade supertipo cliente. E nas entidades pessoa física e pessoa jurídica, somente estariam os campos específicos de cada cliente. Então, o que a gente tem? A gente tem aquilo que for, a informação que for, que atender os dois, né? Ele vai estar na entidade supertipo. E aquela que for só para pessoa física, vai ficar só na pessoa física. E aquele que for só para pessoa jurídica, vai ser só pessoa jurídica. Então, por exemplo, o que a gente poderia pensar aqui, né? A gente tem a pessoa física, ela
teria todos os dados dela, CPF, nome, endereço e tudo mais, né? Então, ela poderia ficar dentro dessa supertipo cliente. E ela não tem informação nenhuma ligada a possíveis clientes ou quantidade de clientes e tal. Então, essa daí ficaria, pensando na pessoa jurídica, a informação ficaria só na pessoa jurídica. Então, existem possibilidades desse tipo que você compartilha, você centraliza a informação numa tabela supertipo e cada uma delas ficam, cada uma da pessoa física e pessoa jurídica fica com sua particularidade. Ô, professor, Oi. na hora de relacionar, como que você diferencia a pessoa física da jurídica? Então, você vai ter uma, no caso, né, como que a gente diferencia uma pessoa física da pessoa jurídica? Inicialmente, como que você sabe que uma é pessoa física e outra é pessoa jurídica? Tem o CPF e o CNPJ. Mas, tipo, É isso aí, é isso aí. Então, você... ó, o que que a gente vai ter? Na pessoa física, o código dela, a chave dela vai ser o CPF. E a pessoa jurídica vai ter a chave dela como CNPJ, tá? Aqui dentro desse supertipo, ele vai ter um campo onde vai relacionar o código, né? Então, o que que ele vai fazer? Quando você for fazer alguma consulta e ele for ver que o código que está cadastrado aqui no supertipo, tá? Tem informação de CPF, ele vai buscar informação aqui. Aí você vai ter um campo CPF e um campo CNPJ. Se tiver em branco o CPF, ele então é pessoa jurídica. Ele vai buscar aqui, vai no campo buscar pessoa jurídica, entendeu? Entendi. Essa seria uma possibilidade, né? Mas é nesse ponto. Você entra na entidade no campo cliente e você tem que ter uma programação para ver, e aí você vai. Com certeza ele precisa ter um campo CNPJ e um campo CPF. Para um está gravado em branco e para outro está o número correto, e a partir daí, quando você achar, você vai buscar. Você tem que fazer uma lógica inicialmente no seu programa, tá? Mas para que é isso? Tudo para você economizar, porque senão você teria que ter uma tabela. A pessoa física teria todas as informações, endereço, tal, tal, tal. E a pessoa jurídica também, o campo endereço, você pode fazer da mesma forma, um tamanho de 30 ou 40 posições. Né? Isso é um exemplo. Telefone, né? Então, essas informações ficam tudo no supertipo. E as informações particulares ficam em cada tabela específica, pessoa física e pessoa jurídica. Tá bom? Tá sim, obrigado. A gente entra no relacionamento entre as entidades, né? Então, para exemplificar, a gente vai considerar um relacionamento entre a paciente e doença, né? Então, aqui não foi criado porque nós estamos passando agora, foi pego do livro, tá? Não é por causa disso que nós estamos usando esse exemplo, né? Então, aí o que a gente vai fazer? Quais considerações que a gente precisa fazer para estabelecer esse relacionamento, né? A gente olhando o lado paciente-doença, como que a gente vai pensar em montar um relacionamento de entidades? É só em cima de algumas perguntas, né? Então, uma das perguntas que poderia ser um exemplo, né? A gente pode guardar informações dos pacientes e das, né? É isso aí. São perguntas que a gente vai precisar saber. Será que eu vou ter dentro da minha tabela paciente, eu vou guardar todas as informações
das doenças dele? Muito provavelmente sim, né? Um paciente pode ter uma ou mais doenças? Muito provavelmente sim. Então, essas perguntas, né, estão sendo feitas para quê? Para que a gente faça o relacionamento, né? O paciente pode tratar uma doença e ela voltar a aparecer, né? Então, são todas essas perguntas que a gente vai fazer na hora de fazer o levantamento, né? Uma outra, a doença pode aparecer em outros pacientes? Então, aqui são tudo perguntas viáveis para o nosso desenho, né? Então, aí o que ele fala mais para a gente? As respostas das perguntas dependem muito do problema a ser modelado. Então, a gente precisa estabelecer para cada relacionamento a sua cardinalidade, né? O que é cardinalidade? Ela atribui um valor específico ao relacionamento, expressando a faixa de ocorrências, que elas podem ser mínima ou máxima, né, entre as tabelas. Que segundo esses autores, o Coronel e o Hobby, vamos ver quais são os relacionamentos que esses autores apontam para a gente, né? Então, a gente pode ter relacionamento de 1 para 1. Se a gente pegar o caso, um paciente pode ter só uma doença, falando de ter várias doenças, essa é a mais viável, né? Muitos para 1, né? Muitos pacientes podem ter uma doença, também é viável, né? Muitos para muitos. Muitos pacientes podem ter muitas doenças. Então, aqui a gente começa a pensar como que a gente vai fazer o nosso relacionamento e como que a gente vai desenhar o nosso banco relacional. Se a gente definir que o nosso relacionamento só vai ser 1 para 1, se depois a gente for querer entrar com outra informação, ele não vai deixar. Por quê? O relacionamento é 1 para 1. De repente você fala, um paciente só pode ter uma, então, né? Relatável. De repente aparece a doença que vai lançar N, né? Então, aqui são essas linhas, a gente vai explorar um pouquinho mais o que é esse relacionamento, tá? Então, o que é o autorrelacionamento? É um tipo de relacionamento unário, né? De né? Envolvendo somente uma tabela. Nele, os elementos de uma tabela, de uma entidade, se relacionam a outros elementos dessa mesma entidade. Aqui, o que a gente fala aqui? Tem um exemplo, né? Todo funcionário possui um chefe ou superior, que, por sua vez, também é um funcionário e supervisiona vários empregados. Então, você tem o cadastro de funcionário, só que ele tem o relacionamento com outros funcionários, mas ele também é funcionário de outros, né? Então, isso é o que ele fala de autorrelacionamento. É um exemplo de um relacionamento. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, a gente tem um funcionário, ele tem um relacionamento com o superior, só que o superior, ele tem vários N, né? O N é vários funcionários. Então, essa é uma linha que ele fala que é o autorrelacionamento. É uma forma de se trabalhar, né? Aí ele fala a cardinalidade 1 para 1. Então, tem como uma característica que cada tabela terá somente uma única ocorrência da outra tabela, né? Então, vamos ver. Por exemplo, uma agência de empregos, um candidato pode cadastrar somente um currículo. E o currículo pertence a somente um candidato, né? Então, tá bem claro que é 1 para 1, né? Então, quer dizer,
Você tem um candidato, ele cadastra o currículo, e você tem um currículo que pertence ao candidato. Então, é isso aqui que a gente tem, né? O candidato cadastra o currículo e o currículo está um candidato. Então, claro, por que tem esse zero aqui? Você pode ter o você pode ter o candidato cadastrado, mas ele tem todas as informações dele, nome, endereço, tal, mas não cadastrou o currículo. Então, aí quando ele faz o cadastro, ele fica 1 para 1, né? Na cardinalidade 1 para muitos, né? Ou muitos para 1, uma das entidades pode referenciar várias unidades da outra, porém, do outro lado, só pode ser referenciada de uma vez. Vamos ver algum exemplo. O funcionário precisa informar a cidade do seu nascimento, né? Então, quer dizer, ele só pode indicar uma cidade, mas a mesma cidade pode ser referenciada várias vezes por outros funcionários. Então, quer dizer, se a gente for fazer um cadastro nosso, né? Como imaginando que nós fôssemos funcionários. Eu vou colocar lá que eu nasci em São Paulo. Tá? Agora, vários de vocês nasceram em São Paulo e também são funcionários. E aí vocês vão usar a cidade. Então, é isso que ele fala. Um funcionário só relaciona uma cidade, mas vários funcionários podem se referenciar à cidade que tem mais pessoas atuando, né? E aqui ele dá um exemplo, né? A cidade São Paulo tem vários funcionários, que é o N, só que o funcionário só tem uma cidade. É esse o relacionamento 1 para N, N para 1. No relacionamento muitos para muitos, que é N para N... Professor! Oi. Só voltando um pouquinho nessa última tela aí. Isso. Essa aqui? Isso. Aí tá cidade 1 para 1. Aí você disse que não seria o contrário? Esse 1 para 1 ficaria aqui no funcionário e 1 para N na cidade? Porque a cidade teria muitos... Você tem esse N aqui, ó, é ligado ao funcionário, tá? Então, ó, N funcionários pode ter uma cidade. E ali no caso, a cidade... Aqui você tem, ó, uma cidade, ó, você tem uma cidade, só tem um funcionário. Tá? Mas aí não seria funcionários também? Então, você tem um funcionário... Não, você tem uma cidade, um funcionário, tá aqui, ó. Ele só pode atingir uma cidade. Você se cadastra, tá? Agora, a cidade... tá, entendi. Ela pode ter vários funcionários. Tá? Entendi, obrigada. Pessoal, vai tendo dúvida, vai perguntando, hein? No relacionamento muitos para muitos, é aquilo, conforme vocês forem pensando nos casos, aí vocês vai reforçar o conceito, tá? No relacionamento muitos para muitos, N para N, cada entidade de ambos os lados pode referenciar múltiplas ocorrências. Então, o que a gente tem? O relacionamento resultante da cardinalidade N para N... Oi? Não tem como aumentar o volume aí não, por favor, mano? Tá baixo o meu? Aqui no meu aparelho tá extremamente baixo. Pra mim tá normal, tô escutando perfeitamente. Pra mim também tá normal. Moraes. Coloca no Viva Eu Voz, acho que tenta ver se dá para aumentar aí. Eu vou até falar um pouco mais perto. Como Moraes, tá aí, coloca pessoal? fone de ouvido. Coloca o fone de ouvido. Ah, agora beleza. Tava fora do Viva Voz, valeu. Ah, tá legal. Pessoal, vocês têm que ir reclamando, não deixa passar. Vamos voltar aqui, então.
Então, ó, o relacionamento do resultante da cardinalidade n para n, geralmente é um verbo, né? Então, quer dizer, o que vai poder fazer? Vai atender, consultar, realizar, e entre outros. Então, você vai poder fazer diversas manipulações dos dados desse relacionamento, tá? Então, a gente tem um exemplo, né? Um aluno pode cursar vários cursos, né? E o mesmo curso pode possuir vários alunos, né? Então, quer dizer, vamos pegar o exemplo de vocês aqui. Vocês estão cursando, no mínimo, 5 disciplinas, né? E aí, uma disciplina por dia, né, na semana. Só que, no nosso caso, a mesma disciplina, modelagem de dados, tem vários alunos cursando, né? Então, é esse relacionamento que eles fazem, N para N, né? Então, é isso, aquilo que a gente tem aqui. O aluno, N alunos, cursa N cursos, tá? E N cursos também são N alunos, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, essa figura, a figura no livro, na 2,16, eu acabei não anotando a página, né? Mas ela está incorreta. Essa aqui, ela repetiu a figura da 2,15, tá? Então, essa aqui é a figura correta que aponta o relacionamento N para N, tá? Ele repetiu a 2,15. Então, depois vocês fazem uma alteração lá, tá? A gente tem ainda, né, o relacionamento ternário, que são 3 tabelas que estão interligadas por uma tabela associativa. Então, que exemplo que a gente pode ter? Um professor leciona para várias turmas e leciona para várias disciplinas, tanto para turmas diferentes como para a mesma turma também, né? Esse tipo de relacionamento é utilizado para gerar o horário do professor. Nesse caso, a tabela associada horário é uma tabela que depende das 3 tabelas, professor, turma e disciplina. Então, ele traz para a gente aqui, né? Você tem horário, né? E aí você precisa, para fazer todo o desenho do horário, você precisa saber o professor, a turma, a disciplina. Então, é tudo... são vários professores, várias turmas e várias disciplinas. Então, a partir daqui, a gente precisa esse relacionamento ternário, que são 3 tabelas que dependem para fazer o horário, tá? A gente apontando para vocês todos os modelos. Claro que a partir do momento que você for começar a fazer algum desenho, vão surgir outros e você vai ter que buscar ideias de como fazer o seu desenho relacional, né? A gente tem ainda o relacionamento quaternário, né? Então, aqui são 4 tabelas diferentes que influenciam. Quer dizer, além do professor, da turma, da disciplina, a gente também tem a sala. Porque não adianta nada a gente ter professor, disciplina e turma, tudo acertado o horário, só que não coincide. A gente tem um limitante na sala também, a quantidade de salas, senão nós vamos ter o professor, 2 professores na sala 400, como que fica? Então, a gente tem aqui o relacionamento quaternário, que são 4 tabelas relacionadas para poder fazer esse desenho. Também é um caso de que isso é normal acontecer, principalmente na parte educacional, né?
Então, Professor. para determinar... Oi. Rapidinho, volta um slide, por favor. Só para ver se eu entendi. Voltar mais um? Isso, esse daí. Eu a também gente gostaria tem que você pudesse dar um outro exemplo desse quaternário, ficou um um pouquinho meio professor confuso. para uma disciplina, para uma sala, para uma turma. Mas Isso. são muitas turmas, para muitos professores, para muitas disciplinas, para muitos alunos, é isso? Não, essa daqui, ó. O que a Isso, gente essa. tem? A gente tem a turma aqui é onde estão os alunos, né? Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem várias turmas, porque o professor... Vamos voltar aqui, ó. Eu vou voltar mais uma, tá? Ó, um professor leciona para várias turmas, tá? E várias disciplinas, tanto para turmas diferentes como para a mesma turma, tá? Então, vamos entender primeiro, meu caso, né? Eu leciono para 5 turmas, tá? São 5 turmas diferentes, tá? Então, aí, esse é o ponto aqui, ó. Eu estou aqui, eu tenho turmas diferentes e tenho disciplinas diferentes. Então, aí você precisa conjugar tudo. Por isso é que você faz essa parte do ternário, né? Certo. Se você que você vai... Oi. Tudo bem? Eu não entendi ainda o conceito. Porque a gente tem... Vocês são a turma... Vamos supor que vocês são TADES. TADES é primeiro semestre, tá? A disciplina modelagem de dados. E aqui estou eu como professor, certo? Aí você tem a turma de engenharia da computação, também a disciplina modelagem de dados, e também tem aqui eu como professor, tá? Agora, isso pensando, eu estando aqui. Agora, que outra disciplina a turma de TADES tem? A turma de TADES mantém aqui, TADES primeiro semestre. Mas que outra disciplina, independe se você é de TADES ou não, que outra disciplina você tem além de modelagem de dados? Redes de computadores também. Rede do computador. O que dá? É a Duda? Não, né? É a Isabela. Quem que é? Isabela. A Isabela, tá? Então, você vê, ó, o que a gente tem? Aí a gente pode ter aqui também a engenharia da computação, que também faz essa disciplina. Então, são diferentes turmas, diferentes disciplinas e diferentes professores. Então, a gente precisa ter... Oi, não tá... Quem falou não deu para ouvir. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter todo o relacionamento entre cada uma das tabelas para você montar o horário corretamente. Porque você vai ter que casar o horário. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer na segunda-feira, né? Na terça-feira, às 19 horas. Aí você faz o relacionamento do dia, do horário, para o professor às 19 horas, para a turma e tudo mais. Só que aí você não vai poder, às 19 horas na terça-feira, ter a turma ligada no mesmo horário, porque ela já vai estar comprometida com o professor. Esse relacionamento de muitas variáveis, você consegue fazer facilmente com o lado relacional, com o banco relacional, do que se você tivesse que fazer isso na mão. Por isso é que, a partir do momento que você faz o relacionamento entre as tabelas,
você consegue compor, porque a partir do momento que você for, de repente, você já fez um horário aqui das 19 horas, você vai inserir para o professor às 19 horas, vai apresentar que ele está ocupado, entendeu? Esse é o lado do que você pode fazer o relacionamento. Entendi, agora eu entendi. Tá, alguém perguntou daqui, né? O que a gente poderia fazer na parte de quaternário, né? Isso, fui eu que perguntei, o Igor. Eu queria um outro exemplo Deixa eu pensar. referente a essa parte. Eu não entendi. Eu gostaria de um outro exemplo. Outro exemplo, tá. Isso. Deixa eu pensar um pouco aqui. Vamos pensar alguma coisa, uma programação de férias numa empresa, né? A gente estaria falando aqui, né? Nesse horário seria a programação de férias. O que a gente teria? A gente teria... E aí a gente precisa fazer numa linha que a nossa empresa não pode ficar parada. Você vai fazer férias, mas a empresa não pode ficar parada, né? Então, aqui você tem, dentro da fábrica, né? Você tem um cadastro de funcionários, tá? Aqui, nesse lado turma, você teria o turno, né? O turno que o pessoal trabalha. Então, tem o pessoal que trabalha no período da manhã, tem o período da tarde, do período da tarde e noite e o período da madrugada. Então, tem uma tabela de turno. Aí, aqui na sala, você teria as áreas que a empresa trabalha na fábrica. Então, você tem o pessoal de almoxarifado, você tem o pessoal de produção em si, o pessoal de embalagem. E do lado da disciplina, né, aqui a gente poderia colocar a parte que envolve despacho de produto, né? Porque você tem que ter tudo isso trabalhando e você também tem que fazer um embarque de produto, né? Então, aqui seria uma linha dessa. Então, você não pode, você vai ter que sempre ter pessoas do desembaraço de produto trabalhando, você vai ter sempre que ter pessoal do turno, você vai ter que trabalhar com turno de pessoas e aí você vai ter que escolher parte das pessoas, você vai ter que ter um funcionário e aí você monta, você vai ter mais ou menos alguma coisa desse tipo, tá? Então, quer dizer, é sempre na linha que você não é um negócio tão corriqueiro que acontece, mas você pode ter uma necessidade dessa de ter um relacionamento de várias tabelas para tirar uma determinada situação, tá? Não sei se ajudou esse exemplo, né? Mas assim de bate pronto é o que eu lembro assim. Você fazer também, mas acaba sempre ficando em cima de horário, de férias, né?
porque são quatro situações que você vai estar trabalhando. A parte da aula, isso aqui acontece bastante, porque a gente tem um limitante de sala, tem um limitante de professor e tem uma exigência de turmas e também quais disciplinas vão ser cursadas. Mas na parte de fábrica de férias, também você vai precisar de alguma coisa desse tipo, tá? Deu para esclarecer? Ah, sim, deu. Era mais ou menos isso mesmo que eu estava pensando, só queria um outro exemplo para tirar mesmo uma dúvida. Tá. Mas tá bom, obrigado. Não veio alguma coisa mais... Mas tem várias situações, né, que você precisa fazer relacionamento, e aí é sempre nessa linha. A partir do momento que você faz esse relacionamento, o banco de dados, né, ele vai te ajudar na programação, porque aí o SGBD já faz a segurança, o controle de como você está inserindo, como você está trabalhando com a informação, tá? Complicou, pessoal? Depois se complicou, eu penso uma outra maneira e eu mando para vocês por e-mail, tá? Certo. Professor, eu tenho outra dúvida. Sim. Em relação aos programas, né, que ajudam a gente a fazer o banco de dados, eles têm um padrão que a gente estuda, mas tem diferença de um programa para outro? Não, ele tem diferença. O banco de dados relacional, né? Ele tem esse relacionamento de tabelas e tudo mais, né? Agora, a parte de desenvolvimento dele, como que você cria as tabelas, como os softwares que apoiam a criar tabelas, eles têm uma diferença. Mas a ideia é sempre a mesma. Se você vai lá no Microsoft Access, né? Você cria um relacionamento de tabelas dentro do banco. Esse mesmo formato pode servir para o Oracle, pode servir para o SQL, pode servir para qualquer banco de dados. Mas ele tem a diferença de operação dentro da ferramenta, tá? Agora, essa parte de relacionamento, o que a gente aponta aqui, relacionamento 1 para 1, 1 para N, isso é padrão de banco de dados relacional, tá? Tá bom, obrigada. Tudo bem? Tudo? Deu para entender. Deu? Tá bom. Então, o que ele comenta com a gente ainda, né? Acho que eu não pulei, não, né? Ah, tá. Para determinar a cardinalidade entre as tabelas, é necessária muita atenção, né? Então, essas dúvidas que vocês tiveram, né? Isso acontece mesmo quando a gente está fazendo um relacionamento, né? Então, a gente sempre pergunta se existe a possibilidade de repetição. Por quê? A partir do momento que a gente fala que vai se repetir uma determinada informação, né? Aí a gente tem que colocar, vai ser N mesmo, né? Mas se não tiver a possibilidade de repetição, como aquele caso, um funcionário, né, só pode ter nascido numa cidade. Então só pode ser um, né? Agora, qual que é, você fala assim, mas a gente poderia colocar tudo N e pronto, eu não me preocupo. Só que aquilo, a partir do momento que você fala a possibilidade de repetição 1, o banco de dados, o SGBD, ele vai usar menos memória porque ele sabe que se vai repetir só uma vez. Aí, a partir do momento que você coloca o N, ele vai ter que criar toda uma rotina interna
de memória para fazer esse tratamento de N. Então, por isso que é importante a gente ter bastante atenção naquilo que a gente vai fazer. Não sei esse negócio, faz de qualquer jeito. Como é difícil saber se não vai ter repetição, eu coloco N. Não, a gente tem que fazer com cuidado, né? Então, aí é sempre naquela linha da gente fazer as perguntas para chegar à conclusão que vai, como que vai ser o relacionamento, né? Então, o que ele fala? Um médico pode atender mais de um paciente? É a pergunta, né? Um médico pode atender mais de um paciente? Aqui a resposta, claro que sim, né? E o paciente pode ser atendido por mais um médico? Claro, né? A gente tem o... Ixi, o pessoal está batendo lata aqui, peraí. Bolsonaro deve estar na televisão, né? Porque tá todo mundo batendo lata nos prédios. Pode para esse panelaço. Panelaço. Então, fechei minha janela aqui, senão ia fazer um... Então, qual que é a pergunta, né? Um médico pode atender muito mais de um paciente? Pode, né? Mas se ele atendesse um só, né? E o paciente pode ser atendido por mais de um médico? Também sim, né? Você vai num cardiologista, você vai num urologista, e aí vai, né? Então fica claro que o relacionamento entre tabela e médico é N para N. Isso que é importante que vocês entendam, né? Não fiquem muito preocupados com aquele custo, esses últimos exemplos, que são 3 tabelas e tal. O mais importante é vocês terem isso. A gente não vai ter muita necessidade daquele caso de 3, 4 tabelas. O mais importante é que vocês tenham claro isso aqui, né? Então, um médico pode atender mais de um paciente? Sim. Então, um paciente pode ser atendido por mais de um médico? Sim. Então, a gente vai ter a tabela médico, a tabela paciente, e vai ser N para N. O relacionamento é esse. Então, é isso que tem que ficar claro para vocês. Não se preocupem muito com aquelas 3, 4 tabelas lá, tá? Agora, se o paciente precisar informação do tipo sanguíneo, então, a gente tem uma tabela médico, uma tabela paciente e uma tabela tipo sanguíneo. É uma tabela adicional, né? Então, ele não poderá informar mais de um tipo. Ou ele é A, ou ele é B, ou ele é AB, ou é O. Então, como que vai ser o relacionamento do paciente com o tipo sanguíneo? N para 1. Então, você vai ter N pacientes e na tabela de tipo sanguíneo é um só, tá? Então, isso é que tem que ficar bem claro para vocês. Quer dizer, o N o quê? Vários pacientes vão ter o tipo sanguíneo A ou sanguíneo B. Mas um paciente só pode ter um tipo sanguíneo. Esse é o relacionamento, tá? Então, aqui ele traz para a gente, né? Ó, o médico, ele pode fazer N atendimentos. O paciente, ele pode ser atendido por vários médicos, N, só que quando for ligado ao tipo sanguíneo, é só 1 para 1, né? O paciente só pode ter um tipo sanguíneo. Então, você vai ter N pacientes, só pode ter um tipo sanguíneo. Então, esse é o relacionamento que é importante que vocês entendam, tá? Médico com paciente, N para N, paciente com tipo sanguíneo, N para 1. E aí, qual que é a definição de cardinalidade, né? Então, o que é? Ela é de fundamental importância para o sucesso do banco de dados, né? Após realizar uma modelagem de banco de dados, considero sempre mostrar o diagrama para os colegas, né? Quer dizer,
Você fez um desenho, passa para uma outra pessoa olhar, para validar, para criticar, né? Nessa hora, a opinião dos colegas pode levantar problemas que na hora de modelar foram esquecidos. E claro, o cliente deverá sempre ser consultado em caso que a cardinalidade for muito duvidosa, tá? Então, fazer o desenho do banco de dados e sempre pedir opinião para alguém validar, né? Tranquilo, pessoal? Sim, para mim sim. Alguma dúvida? Tá? Professor, na Então, tabela anterior era 0 para N. O que é 0 mesmo? Então, aqui você pode ter o paciente, né? Ele pode, de alguma forma, não ter cadastrado o tipo sanguíneo, pode estar em branco lá. Então, ele pode estar 0, mas são vários pacientes. Né? O importante é pegar por aqui, né? Você tem N pacientes, tem um relacionamento com apenas um tipo sanguíneo. Quando você coloca 0, é que às vezes você pode deixar aberto que não ser obrigatório a cadastrar o tipo sanguíneo, tá? Entendi. Obrigado, professor. Então, existem vários aplicativos para você fazer modelagem de dados, né? E eu vou mostrar para vocês um bem fácil, né? E aí é legal, ele é legal porque você faz ele online e você não precisa baixar nada, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir para, durante a semana aí, vocês entrarem nesse aplicativo de modelagem de dados, né? Vocês estão vendo aqui, vocês entram com ele no browser, né? E o nome dele é draw.io, né? E dá para vocês fazerem uma modelagem, tá? Isso mais para vocês verem como funciona, não é uma coisa que a gente vai aprofundar mais isso, mas é sempre bom vocês começarem a ter contato com algumas ferramentas, né? Então, vocês vão entrar nele, né? Aí, como ele trabalha na nuvem, ele vai pedir para você onde que você grava, né? Ou vai gravar no Google Drive, ou vai gravar no OneDrive, ou em algum device, né? Eu sempre uso o Google Drive. Aí, se vocês tiverem conta no Google, no Gmail, dá para colocar aqui. Ou, se for no device, ele vai gravar no computador de vocês, né? Mas a ideia é gravar em qualquer lugar aí, tá? Mas é para vocês verem como que funciona esse software de modelagem de dados, né? Aí depois ele vem aqui, né? Como eu escolhi o Google Drive, ele vem aqui, eu vou criar um novo diagrama, né? Isso aqui vai estar tudo gravado, né, pessoal? Depois vocês podem olhar a gravação que vai estar na unidade 2, seção 2, tá? Aí ele abre esse aqui para a gente, alguns tipos de modelo, né? E aí aqui você vai dar um nome para o diagrama, né? Deixa eu ir para outra tela. Então eu dei um nome para o diagrama aqui, e aí o que eu escolhi aqui? Um diagrama de relacionamento, né? Aí vocês vão falar para mim, professor, mas está tudo em inglês, né? Aquilo que eu venho falando para vocês na aula, né? Pessoal de TI não tem jeito, né? Tem que ir acostumando, pega dicionário, faz o que for para ir pegando, se acostumando com o inglês, pelo menos o inglês técnico, né? E aí, eu vou no Create, né? Aí ele vem para essa tela,
ele pergunta se eu vou usar um root, um folder, né, alguma coisa já pronta, né? Eu dei aqui o yes, tá? Aí pronto. Ele me trouxe um modelo de relacionamento, né? O que a gente pode fazer aqui? Aí eu vou pedir para vocês durante fazer esse ponto, né? E vocês desenham algum relacionamento que vocês imaginam. É mesmo fazer alguma coisa aqui para teste, para vocês começarem a se acostumar com esse tipo de ferramenta, né? Então, aqui a gente tem uma nomenclatura, né? Aqui, esses 2 pontinhos, aqui, 2 tracinhos, é um, e ele quando faz esses 3 aqui, que é o famoso pé de galinha, que a gente viu lá atrás, aqui é um para ele, né? Então, o que a gente tem? Customer, que é? Cliente, né? E o que é order? Pedido. Então, você tem um pedido para várias ordens, né? E aí, depois, o que você tem aqui? Você tem uma ordem, tem um pedido para vários shipments, para vários embarques, né? Então, aqui, como eu falei, ele gerou isso para mim, mas eu posso entrar aqui e fazer um relacionamento que eu quiser, tá? Então, se vocês olharem aqui, usando aquele mesmo modelo, eu vim aqui, cliquei em cima, mudei aqui para professor, mudei aqui para aluno, mudei aqui para código de professor, tá? Então, o que eu peço para que vocês façam para me entregar no domingo, né? Vocês entrem nesse modelo, né? Brinquem um pouco com isso aqui, comecem a fazer, gerem um modelo, porque aqui, o que você vai fazer? A partir do momento que você fez esse desenho, você vem aqui na opção Share, né? Ele vai te gerar um link, né? O share que é compartilhar, né? Se ele vai te gerar um link, aí o que você vai fazer? Você vai copiar esse link, né? Aí você vai na pós-aula da nossa disciplina, lá tem um link de um formulário, vocês vão responder esse formulário, que é colocar o nome de vocês, e-mail e tal, e numa última questão lá, vocês vão colocar o link e vão dar um enviar. Então vai vir para mim e aí eu vou dar uma olhada, tá? Então essa vai ser a atividade de vocês, entregar até domingo. O que eu quero mesmo é que vocês comecem a ter contato com alguma ferramenta de modelagem de dados. Essa ferramenta simples, que vai fazer o desenho uma simples modelagem, mas ela não tem ligação nenhuma com o banco de dados. Existem algumas ferramentas que você faz a modelagem e aí ele já faz automaticamente a geração da tabela. Nesse caso aqui, ele só vai fazer mesmo deixar o desenho da modelagem para que a gente tenha uma visualização, tá? E aí, pessoal, tranquilo? Sim. Deixa eu falar, professor. Estou sem computador no momento, mas tem como eu fazer essa tabela pelo celular de alguma maneira? Algum aplicativo? Alguma coisa? No celular? No celular? Precisa entrar, eu acho que dá, tá? Eu vou tentar. Claro, se você entrar aqui colocar isso aqui no celular e ver como ele... Eu acabei não testando no celular, tá? Mas você pode testar, depois trazer para a gente o resultado. Eu acredito que funcione, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil para você operar, tá? Mas dá para testar. Então, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa? Professor, podia me tirar uma dúvida sobre Oi. entidade forte? Sim.
Nossa, tá ecoando bastante. O que acontece com o diferencial da entidade? Ela consegue, eu não entendi direitinho como é que funciona esse requisito da entidade forte para fraca. Tá. Então, ó, como que funciona? A entidade forte, ela é uma entidade que ela trabalha por si só. Ela não depende de outra para ser criada, né? Então, se você tiver uma entidade de aluno, né? É uma entidade forte porque ela vai precisar ser inserida no seu banco. Uma entidade cliente, ela vai precisar ser inserida. É uma entidade forte por esse motivo, né? Uma endereço, tá? Agora, se você tiver alguma entidade que dependa de uma entidade forte, ela vai ser uma entidade fraca, né? Então, a gente deu o exemplo ali que você tem o funcionário, né? Você tem uma entidade forte funcionário e uma entidade dependentes, né? Então, não são todos os funcionários que têm dependentes. Então, a entidade dependente depende de ser criado o funcionário. Você não consegue inserir uma informação direta, independente, se você não tiver gravado alguma coisa no funcionário. Então, essa entidade dependente, ela é fraca por esse motivo, né? Deu para esclarecer ou não? Deu sim. Então, por exemplo, professor, classes, turmas, horários, todos esses são fortes, então? São fortes. Porque elas independem, né? São todas entidades. O que tem muito assim vamos pensar que a gente tem uma entidade chamada aluno, né? E aí a gente tem uma outra entidade chamada automóveis, né? Pensando nisso. Então, o que você tem? Aí você não são todos os alunos que têm carro ou casa. Vamos pensar no automóveis, né? Então você tem lá uma entidade carro. Você tem lá diversos tipos de carros, só que aquilo, ele só vai funcionar pensando num cadastro de alunos se o aluno tiver um automóvel, tem um código que vai relacionar com a outra entidade, tá? Pensando isso dentro do cadastro ou dentro de um sistema de alunos, né? Esse exemplo do funcionário, né? Com dependentes, esse é um que fica bem claro, né? Você só vai ter o dependente se o funcionário tiver numa linha de dependente, tá? Por isso que ela é uma entidade fraca, ela sozinha ela não funciona, ela depende de uma entidade forte, por isso que ela é chamada fraca. Tá? Tem que ter alunos para ter automóveis, então, entendi. Isso, Tá. Outra coisa, relacionada ao código, eu não entendi aquela parte do FK. Toda vez que eu tiver um código, eu tenho que ter um FK? Então, toda vez que você tiver numa tabela, né, para ela ter um relacionamento, ela precisa ter uma chave. O K é de key, né, de chave, né? Tá? Então, toda tabela ela precisa ter um código, uma chave para poder ser acessada. O banco de dados, o que ele faz? Para ele poder fazer, vamos pensar na linha de professor e aluno, né? Então você tem o professor tem um código, né? E todos os alunos pertencentes à aula dele, ele está cadastrado dentro do cadastro do aluno. Então o relacionamento é esse.
Então, por que que eu consigo visualizar a lista de chamada de vocês, né? Então, vocês estão lá no cadastro de aluno, só que dentro do cadastro de aluno tem a disciplina e dentro da disciplina tem o professor. Então, esse é o relacionamento que é feito. Então, quando se faz a aplicação, eu faço lá, eu quero ver todos os meus alunos. Então, eu tenho meu código e aí o sistema vai buscar na tabela de aluno todos os alunos que estão cadastrados comigo numa determinada disciplina. Por isso é que faz. Então, esse é o lado do relacionamento que é feito. E o relacionamento entre tabelas, banco de dados relacional, ele é feito através de código. Então, para que é feito isso? Para facilitar o acesso. Ele tem apenas um número, ele vai no campo código, que já tem a amarração e já pega a informação. Para quê? Para se fazer isso, trazer a informação mais rápida, tá? E o que é aquele FK? Então, você tem chave na sua tabela, você tem dois tipos de chave. Você tem a chave que é o primary key, que é a primeira chave, né? Então, no cadastro de aluno, o código do aluno é o primary key, porque é aquela chave que identifica, o código que está naquela chave é o que identifica o aluno. E o foreign key é a chave externa, né? Agora acabei esquecendo a palavra, é a chave que relaciona com outra tabela, tá? Então, o FK é isso, tá? O F de foreign key é o que relaciona com outra tabela. Então, normalmente você tem as duas chaves numa tabela. Entendi. Ô, professor, pensando nesse negócio de entidade fraca, se eu tivesse um banco, tipo, para computar as mensagens, né, para armazenar as mensagens de um chat, por exemplo, o campo usuário seria uma entidade forte e a mensagem uma entidade fraca? Sim, essa é boa. Por quê? De repente você tem um... Você poderia até entrar numa linha de reclamação. Eu não entraria nem na linha de mensagem. Então você tem um que seria o usuário, né? E uma outra que seria a reclamação. Tá? Uma outra tabela que seria a reclamação. Essa reclamação, ela é fraca. Por quê? Ela só vai existir se existir um usuário. Tá? Bom exemplo, entendeu? Entendi, obrigado. E no caso, as chaves elas são utilizadas para acessar o banco de dados ou para interligar entidades? Essa é a dúvida, sim. Então, por que você... São para os dois, tá? Você interliga as entidades para facilitar o acesso na outra entidade. Então, a partir do momento que você tem uma ligação de chaves entre as entidades, o acesso fica mais rápido. Ele não precisa varrer a tabela inteira até chegar na informação que você precisa. Se ela está ligada com outra entidade, ela já vai direto na informação que você precisa. Agora, se você for acessar apenas uma tabela, apenas uma entidade, sem se preocupar com a outra, aí você também tem a chave daquela entidade, né? Como que a gente identifica, no nosso caso na Anhanguera, como que a gente identifica o aluno? Pelo RA, não é? Sim. Você coloca, vocês são cadastrados pelo RA. Então, o RA é o código da primary key da tabela de alunos. Só que ele também tem um campo lá, que é o CPF. Então, o CPF também é uma forma de acesso para o aluno. O importante é, a chave, ela não pode ser repetida. Então, por que a gente pode usar
tanto o RA como o CPF. São em campos diferentes, mas cada aluno tem apenas um CPF. Então, tanto é que se você for gravar o mesmo CPF para outro aluno, ele vai dar erro, porque é aquela parte de lógica que a gente comentou, um tipo de campo que ele é envolvido com lógica. Ele só deixa gravar um número. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Quantas chaves primárias a gente pode ter? Porque nesse caso você está dizendo que tem duas, né? O CPF e o RA. Não. Então, a chave primária é uma. Só pode ter uma, tá? Você pode fazer uma amarração de chaves. Só que você pode ter 3 chaves, e aí essas 3 formando uma única chave. Agora, quanto mais a gente colocar esse tipo de controle, mais difícil ou mais demorado fica o acesso, né? Então, tem pessoas que começam a inventar determinadas coisas, né? Então, você pode fazer uma composição de 3 campos para ser uma chave primária. Só que isso, ele vai te sobrecarregar o seu SGBD na hora de controle. Você pode ter a chave primária é única. A chave secundária, a chave foreign key, né, que é o FK, você pode ter várias, porque dentro da sua tabela você pode ter relacionamento com outras tabelas, e aí o que é? A foreign key, a sua chave estrangeira, ela pode ser primary key de uma outra tabela, tá? Perfeito, obrigado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Obrigado. Tranquilo. Gostaria da opinião de vocês. O que vocês acharam? O que vocês acharam desse tipo de aula? É boa, né? Eu acho que é melhor que as videoaulas, perdão. Não, imagina. Acho que eu gostei também. É diferente das videoaulas, né? porque aqui a gente pode perguntar, né, direto. Dá para ter então, mais esse interação, ponto de né? interação, né? Então, é aquilo. É bem melhor. Aí vocês vão se soltando também para perguntar, né? É como se tivesse na aula normal, né? Não tem problema nenhum. E aqui não tá vendo nem a carinha de ninguém, né? Então tá mais tranquilo ainda, né? Então, pessoal, eu queria agradecer aí a participação de vocês, né? Repassem para os colegas que a gente está aqui, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, né? Então, tem vários colegas que não entraram, então, repassem para os colegas que a gente esse vai ser a nossa forma de aula até liberarem para que a gente volte. A coisa passa pelo menos 2 semanas, né? Eu peço para vocês, façam as atividades, acumulem pontos, façam a desafio nota máxima, tudo que quem tiver em casa, que tiver um tempinho livre, aproveite e faça, acumule pontos. Professor, né? Que a você nossa conseguiu gravar a aula? disciplina para essa aula está sendo gravada. Eu vou baixar lá no AVA agora, tá? Quer dizer, agora eu vou fazer o download, né? Vou baixar para mim, aí eu vou subir para o YouTube e coloco essa aula lá, tá? Tudo bem? Professor,
Tira uma dúvida. Como é que funciona esse desafio nota máxima? Tipo, até quantos pontos ele vai? Porque eu acho que eu já tô com 3.500 e, tipo, não mostra o limite. Até quantos Verdade. pontos vai? Ele vai até 3.500. Você já tem tudo isso? Eu acho que, professor, eu acho que Porque passa. o que ele faz? O desafio nota máxima ele vai acumulando e esses 3.500 ficam acumula. Qual que é o seu nome completo? Eu vou dar uma olhada depois eu. É Gabriel, né? Gustavo Alan, né? É isso? Isso, mas Gustavo? então, eu acho que dá para passar disso, porque tem pessoas lá, mostra o ranking de algumas pessoas, tem pessoa que tá com 8, 9 mil. Não agora. E aí você vai. Tá. É que eu queria saber até Ele quanto vai, entendeu? Ele vai acumular. O que ele te dá 3.500 pontos, né? Mas ele vai te dar 3.500 pontos se você atingir uma pontuação máxima lá. Não é porque você tem 3.500, tá? Entendi. Então esse é o ponto. Você tem que atingir a nota máxima e aí ele sobe, tá? Entendi. Entendeu? Uhum. E aí, pessoal, quem for do primeiro semestre, que tiver dúvida de acessar o AVA, a gente tem o grupo do WhatsApp, avisem os colegas, quem não está no grupo, e vão. Oi? Só isso, pessoal, tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Então a gente vai se falando aí, tá? Um abraço. Beleza. Obrigado, abraço. Falou.